Olá, que tal? Aqui é o professor Rogério Castilho e este é um vídeo exclusivo aqui na plataforma Castflix. Quase que eu falo Netflix. Castflix. Você sabe, né? Os vídeos do YouTube eles ficam lá um tempo, depois eles migram para cá e alguns vídeos são exclusivos como este aqui. Bom, eu tô com o boné aqui que o Richard Bandler me deu. Se você ainda não sabe, o Richard Bandler é o co-criador da programação neurolinguística, o meu mestre, meu mentor, e eu sou trainer licenciado, treinado pessoalmente por ele. E ele me deu esse boné aqui. Num dos vídeos anteriores aqui, eu dei dica de 14, 12, 13, sei lá, não lembro agora, mais de 10 livros sobre comunicação, persuasão, negociação. Está no YouTube ainda, né? Daqui a pouco sai também. Mas está aqui, se você não viu por acaso, está na playlist de dicas de livros. São 12 ou 14, mas mais de 10 é certeza, tá? E eu falei lá sobre os best-sellers, sobre enfim, vê lá. Livros sobre comunicação, persuasão e negociação. E deixei um aqui exclusivo para você, amigo ouvinte da Castflix. Aqui, ó, Robert Dilts, Enfrentando a Audiência. Recursos de programação neurolinguística para apresentações. Não por acaso eu estou com o boné do Richard. Quase nada que eu faça por acaso, em específico nos vídeos e nas aulas, né? Então, quem é Robert Dilts, se você não conhece? Será que tem fotinho dele aqui? Acho que não, nesse livro não tem fotinho. Robert Dilts é um dos grandes desenvolvedores da PNL. Veja só, a PNL foi criada por Richard Bandler e John Grinder, tá? Os dois caras criaram. A partir deles, houve os desenvolvedores, aquelas pessoas que os ajudaram a disseminar, a popularizar e a ampliar os recursos da programação neurolinguística. E o Dilts é um dos maiores dentro desse time aí, de alguns grandes professores de PNL. E o Dilts ele tem uma abordagem um pouco diferente da do Richard. A PNL, ela não é rígida, muito ao contrário. Eu como trainer, por exemplo, eu crio técnicas. Você faz um bom curso de PNL você faz practitioner. Depois você faz, se quiser, um master practitioner, se torna um mestre, né? E depois, se você quiser, você vai para os Estados Unidos e faz um trainer, como eu fiz. E ao ser um master practitioner, você desenvolve a habilidade de criar técnicas. PNL não é técnica, nem um conjunto de técnicas, tá? É muito mais do que isso. E existem algumas técnicas. O Dilts, por exemplo, ele tem um outro livro muito interessante chamado Crenças. É do Dilts, da Suzy Smith e do Tim Halbert. Crenças. Ele é bem voltado para a área da saúde. Então, o Dilts, ele usa a PNL, desenvolve e divulga em vários ramos. Esse que eu acabei de falar de crenças, tem um que é PNL saúde, tem um PNL modelagem, ele tem estratégia da genialidade, são 3 volumes, mas vamos voltar para cá. Esse aqui ele está falando de comunicação, enfrentando a audiência. Muito embora a tradução do nome original não seja muito pertinente, porque enfrentando, a PNL não enfrenta nada. Enfrentar é uma coisa meio assim, né? Meio bater de frente. Não, a PNL não faz isso. O título original do livro é Effective Presentation Skills, habilidades efetivas de apresentações. Mas enfim, só a tradução que capengou no nome. Então o que o Dilts fala aqui? Ele usa a programação neurolinguística para isso, para muito do que a gente vê naqueles outros livros que eu comentei, e alguns aspectos muito interessantes, muito pertinentes, pertencentes à PNL. Ele usa algumas técnicas, algumas estratégias, como por exemplo TOTS. O que é TOTS? É a sigla, né? T-O-T-S. Em inglês é TOT. Em português é em inglês é TOTS, em português é TOT. Testa, opera, testa e sai. Então, em português é saída e em inglês é exit, a última letra, né? O que significa isso? Testa, opera, testa e sai. Por exemplo, como é que você sabe que o arroz que você está fazendo está bom de sal? Você testa. Como é que você testa? Você vai lá, pega um pouquinho da água, né? Põe na mão assim. Tem pouco sal. Você testou, operou, testou. Não tá bom, você põe mais sal. Testou de novo. Tá bom, você sai do que? Não da cozinha. Você sai da operação, verificar a quantidade de sal. Então, aqui eu dei um exemplo bem prosaico. Ele explica como usar o TOTS na comunicação. Ele explica como usar o rapport na comunicação. Você não sabe o que é rapport? Tem na nossa playlist aqui de PNL, tem um vídeo exclusivo sobre rapport. E aqui ele vai além do básico do rapport. Ele ensina aqui rapport de grupo.
Então, bem assim, cru, se você está chegando e não sabe o que é rapport. Rapport é a habilidade de desenvolver sintonia com o outro. Tá? Então, quando eu converso aqui, eu procuro falar de um jeito agradável, pausado, eu não falo correndo, não falo alto, não falo gritando, não falo impositivo, porque eu quero fazer rapport com você que está assistindo. E ele ensina aqui a fazer rapport de grupo, como fazer apresentações públicas, reunião, palestra, aula, e manter a sintonia com um grupo, com uma pessoa é fácil. É bem fácil, inclusive, você estabelecer rapport com uma pessoa. Agora, você estabelecer rapport com um grupo, é preciso de habilidades, de estratégias, de técnicas, de conceitos muito interessantes. Bom, e tem mais um monte de coisa aqui, ó. Enfrentando a audiência, Robert Dills, aqui, ó. Ele mostra posições para você, numa interação 1 a 1, que lado você deve sentar numa mesa, a posição inclinada, o que significa, como você pode utilizar isso a seu favor, meta-estado, meta-posição. Bom, é muito PNL. É um livro avançado, eu não coloquei no grupo, no vídeo aberto, pro mundo, lá no YouTube, justamente porque é um livro avançado. Um leitor leigo, que não conhece nada de PNL, vai entender muito pouco do livro e vai aproveitar pouco também, porque não vai entender direito. E quem já conhece PNL faz uma associação disso com aquilo. Bom, ele está falando de ancoragem aqui, ele está falando de rapport aqui ele está falando de ressignificação, aqui ele fez uma âncora, aqui, olha, pode ser que ele tenha feito um switch aqui. Se você também não entendeu nada do que eu falei aqui, na nossa playlist aqui na Castflix, playlist de PNL, tem videoaulas sobre cada um desses temas, tá bom? Então, se você viu lá e ficou interessado em comunicação e tal, mas esse livro aqui, especialmente exclusivo para você, assinante Castflix. Mantenha-se por perto, logo menos tem mais. Hasta.